Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Professor. Bom, hoje a gente vai comentar a guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia e a gente vai falar sobre o Trump. Muita gente está falando nas redes sociais que se fosse o Trump seria completamente diferente, se o Trump tivesse no poder não teria rolado guerra, que o fato do Trump ter saído do poder fez com que o Putin tivesse coragem para invadir a Ucrânia, e que se fosse o Putin não teria coragem, ou que, na pior das hipóteses, né, eu acho que o Trump começaria uma guerra nuclear contra o Putin. E, bom, eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça, mas eu não consigo ver como sendo positivo a ideia de que o Putin e o Trump vão arrumar uma treta e se explodirem, explodir o mundo inteiro, e isso era uma coisa legal. Tipo, como se o Trump fosse o cara que fosse, tipo, bater de frente e falar, não, é isso mesmo que vai acontecer. Não é isso que ia acontecer de verdade, né? Vamos ser sinceros. Bom, se eu gostei é muito importante, então já deixa seu joinha, não esquece de se inscrever também. A gente faz vídeos aqui diariamente comentando assuntos da história, de tudo que acontece na internet a gente está comentando. Então vamos lá, clã. É o seguinte, existem duas coisas importantes que vocês têm que saber sobre política. Primeiro, que existem interesses geopolíticos que são macroeconômicos, né? Ou seja, são interesses daquele país para fazer certas coisas, como por exemplo, no caso, a China tem o interesse macroeconômico em dominar o Mar do Sul da China. Por quê? Porque é por lá que passa a maior parte dos produtos do mundo. Então, se a China dominar aquele lugar, a China vai poder decidir, por exemplo, se um país, por exemplo, aqui na América do Sul vai entrar em crise econômica ou não. Então, a China teria poder de controlar o mundo inteiro se ela tivesse controle daquela região. Então, independente da China ser de esquerda ou ser de direita, não faz a mínima diferença, porque é o interesse do país, é um interesse macroeconômico. E agora, os interesses, né, que são além da ideologia, mas são de poder. Então, independente de ser de direita ou de esquerda, um político, você tem certos países que querem ter certas redes de influência ou querem dominar certas regiões. Então, a gente vê a Rússia agora sendo agressiva em relação ali aos velhos países, né, as velhas repúblicas socialistas soviéticas, porque a Rússia quer ter controle sobre elas. A Rússia quer ter controle sobre o mundo como ela teve durante a Guerra Fria. A Rússia quer voltar a ter aquele prestígio, aquele poder. E eles não têm mais esse poder. A União Soviética caiu, já vai fazer 30 anos. Então eles tentam impor a vontade deles, impor o poder deles sobre esses países através da força, através da guerra, através das várias bombas atômicas que eles têm e podem dropar na cabeça de alguém. Então, quando tem um país, e eu nem tô falando dos Estados Unidos, tá? Tô falando da Europa mesmo. Quando tem um país que nem a Ucrânia, que está muito mais próximo da Europa do que da Rússia, a Rússia acha isso um problema, porque esse país acaba deixando de ser, né, da sua zona de influência. E, bom, o que seria essa zona de influência? A zona de influência seria, por exemplo, Belarus, que agora é um país que está enviando, né, espaço, aliás, enviando tropas não, mas enviando espaço para que a Rússia possa passar por cima dele para entrar na Ucrânia, por exemplo. Então, boa parte da invasão da Rússia na Ucrânia atualmente aconteceu pelo Belarus. Então, os russos passaram por lá e deram a volta e simplesmente invadiram a Ucrânia. Esse país ele não entrou em guerra diretamente, ele não mandou armas e pessoas diretamente para lá, mas só o fato de ter abrido as portas para que os russos passassem, acho que já é uma grande coisa, né? Então, são países assim que têm muita influência e esses países, né, como a Rússia ou como os Estados Unidos, não importa a ideologia. Por exemplo, se você considera os democratas de esquerda e o Biden de esquerda e o Trump de direita e os republicanos de direita, não faz diferença quem está dominando os Estados Unidos, porque é sempre os mesmos interesses internacionais deles, eles sempre têm os mesmos interesses. Inclusive, olha só que interessante, eu tava pesquisando, né, para entender por que os Estados Unidos, né, pegou e, tipo, jogou tanta lenha na fogueira para esse conflito acontecer. Eu pensei em duas coisas. Primeiro, que foi o fato do complexo industrial militar, que é uma coisa que os democratas, né, eles são muito criticados em relação a isso. Quando rolou a eleição da Hillary e do Trump, eu lembro que muita gente dizia que a Hillary ia fazer guerra no mundo. Por quê? Porque é interesse dos Estados Unidos vender armas, ou que esteja sempre acontecendo alguma guerra, porque é muito poderoso o lobby lá de militares, entendeu? Então, é tipo Metal Gear, sabe? A guerra virou um negócio para eles. Enquanto eles estão em guerra, eles estão gerando dinheiro. E enquanto eles estão gerando esse dinheiro, trazendo democracia, liberdade para as pessoas, eles estão vendendo armas, vendendo coisas. Como, por exemplo, você vê agora várias armas sendo jogadas ali na Ucrânia, coisa do tipo.
essas armas vão ser cobradas depois, entendeu? Então, alguém vai pagar essa conta. Então, eles nunca dão ponto sem nó nesse aspecto. Então, era muito criticado, né, a eleição da Hillary por causa disso. E agora que o Biden entrou, pronto, começou um monte de guerra de novo, entendeu? Então, será que não seria um super interesse dos Estados Unidos que esses conflitos realmente tivessem acontecido? E o segundo ponto seria o negócio do gás, né? Tipo assim, a Rússia, ela vende gás para a Europa. Então, a Rússia, ela domina, monopoliza praticamente esse negócio. Tanto que hoje a Europa não pode impor grandes sanções à Rússia por causa disso. Tanto que, tipo, eles queriam cortar a Rússia dos negócios de banco lá, o SWIFT, e aí a Rússia não teria mais como, por exemplo, vender as coisas deles, porque não teria mais como processar esses pagamentos. E aí isso afetaria as pessoas que estão comprando gás. E eles falaram, pô, a gente vai tirar a Rússia, mas vamos tirar com ressalvas. Ou seja, tudo que a Rússia faz que não seja vender gás, então pode tirar. Mas o negócio de vender gás, não pode tirar. Por quê? Porque tá em inverno lá. Inclusive, é interessante, né, que o Putin espera o momento perfeito para atacar. Porque se ele tivesse atacado no verão, aí não ia ser tão necessário assim o gás russo, né? Mas eles precisam de gás para, por exemplo, aquecer as casas, né? Porque lá é um inverno muito sinistro, um inverno que fica negativo os graus, então as pessoas precisam desse aquecimento, precisam dessa energia. Principalmente a Alemanha, que há algum tempo atrás baniu, por exemplo, as suas energias nucleares, né? Ela usava várias energias nucleares, várias usinas, e eles baniram isso, então eles ficaram mais dependentes ainda da Rússia nesse aspecto. E aí a Rússia pegou, arrumou uma guerra e ninguém pode fazer nada. Por quê? Porque se a Rússia cortar os dutos, acabou. Esses países vão entrar em uma crise muito sinistra. Não vai ter mais energia elétrica, não vai ter mais aquecimento, as indústrias vão parar, então vai ter uma treta generalizada. Por isso que eles estão impondo sanções, mas eles não conseguem impor as sanções que realmente fariam diferença, que quebrariam a principal economia da Rússia, né? E aí você pensa, tá, e como que os Estados Unidos ganham nisso, Dark? Tipo, arrumando treta com a Rússia nesse aspecto? Há algum tempo atrás, os Estados Unidos estavam com uma ideia de ser autossuficiente, né? Então, os Estados Unidos cansou de ser dependente do petróleo de outros países e falou, nós seremos autossuficientes. Chegou ao ponto que hoje os Estados Unidos é tão autossuficiente que ele é um dos maiores exportadores de gás natural também para o mundo. E aí você já começa a pensar aqui, que se a Rússia pegar e parar de vender para a Europa, quem vai vender vai ser os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não tem como dar vazão para essa compra atual. Por quê? Porque a Rússia tem dutos que levam direto da Rússia para lá, e enquanto os Estados Unidos vai depender de barcos, cargueiros e coisas do tipo. Então, nem que os Estados Unidos pegassem todos os cargueiros que eles têm hoje em dia e colocassem gás neles, eles conseguiriam vender o gás ao ponto que a Alemanha, por exemplo, que é só um país, necessitaria. Só que aí é aquilo, né, meus amigos? Será que os Estados Unidos estão se preocupando com a Alemanha? Os Estados Unidos estão nem aí, os Estados Unidos estão pensando só em ganhar dinheiros. Então, se parar lá o gás, vai subir o gás dos Estados Unidos. Então, tá rolando um caos na Alemanha, dane-se a Alemanha. O que importa é que os Estados Unidos esteja ganhando, lucrando com isso. E não é à toa que eu tava vendo notícias de que o gás dos Estados Unidos agora está sendo vendido a valores absurdos, né? Tá subindo muito o preço dessas coisas. Então, são interesses econômicos. Então, falar que o Trump faria diferente, ele não faria diferente. O Trump ele não iria querer ter uma treta com a Rússia. O Trump ele ia esperar isso, ele ia aproveitar isso, tanto que ele culminou tudo isso, né? O Trump começou as coisas e o Biden está há pouco tempo. O Biden não tem como ter tomado decisões. O Biden é um presidente ruim? Com certeza ele é um presidente ruim. Ele não é um presidente bom. O Trump não foi bom também. Mas a questão é que muito do que está se acontecendo agora não é reflexo do que o Biden tomou de decisão. O Trump ele não faria diferente desses aspectos, porque são interesses que são muito maiores do que os interesses que a esquerda ou a direita tem. E um exemplo seria agora a confusão que os extremistas estão, né? Que ninguém sabe se apoia ou se critica, porque para muitos agora o Putin virou conservador, né? E para outros o Putin é comunista, mas ninguém sabe dizer. A Rússia e a China atualmente são capitalistas, né? São países capitalistas, embora exista todo esse negócio por trás de que é comunista, coisa do tipo. E cara, sendo bem sincero para vocês, tanto a Rússia comunista ou capitalista, tanto faz os dois, ela tem tomado as mesmas direções geopolíticas, entendeu? Então ela quer criar as mesmas zonas de influência e ela utiliza-se do seu poder militar como sempre se utilizou do seu poder militar desde a época dos czares. Desde muito antes, isso é uma coisa que sempre aconteceu, nunca mudou. Então eu acho muito complicado pegar e falar que um presidente tem o poder de mudar a direção que uma nação está tomando. E um exemplo perfeito seria o Brasil, por exemplo.
Porque o Brasil, tipo, por mais que tenha botado o Bolsonaro não foi nem um pouco liberal no poder. Muito pelo contrário, o Bolsonaro colocou vários impostos, criou novas estatais, continuou ainda a máquina pública gigantesca, não fez nada. A única coisa que o Bolsonaro fez foi queimar nosso filme internacionalmente com os nossos aliados. Porque ele começou a falar um monte de merda e essas merdas acabam estragando a nossa imagem internacional. E tem vários flows, vários podcasts onde você tem pessoas que falam sobre isso de maneira muito mais profunda do que eu jamais conseguiria falar, do dano que esse presidente causou à nossa imagem. Mas em relação à política doméstica, não fez diferença, não mudou muita coisa, né? A única coisa que ele fez foi não ter comprado a vacina e deixado o país numa crise muito maior do que ele já esteve no passado. E bom, a gente segue piorando aí com esse presidente lixo que a gente tem. Mas falar que o Trump seria salvador do mundo, acho meio forçado, né? Até porque, como eu disse, não é interesse do Trump não ter essa guerra, é interesse de todos os americanos de certa forma, visto que o governo deles faz guerra o tempo todo, tá o tempo todo vendendo, dando arma aí, fazendo não sei o que. Os Estados Unidos é o grande bully do mundo, né? Se você for parar pra pensar. E foram lá cutucar a Rússia, com certeza. E aí você pensa, qual é o lado da Rússia nesse tempo, né? Obviamente é uma questão, né, de oligopólio, né? Você tem poucas pessoas que estão no poder e elas se agarram a esse poder através dessa dissuasão militar. E é justamente isso que o Putin quer, né? Agora, como isso vai terminar, eu não sei dizer pra vocês, mas eu espero que não termine de uma maneira ruim. Bom, muito obrigado. Na verdade, já terminou, né? Mas espero que não seja pior. Beijo, a gente se vê depois.